Num geral, quando eu vejo ou faço alguma resenha, eu normalmente prefiro prestar mais atenção no que é dito durante o vídeo do que na nota que o youtuber ou que eu realmente dou. É comum em sites como MyAnimeList ou Anilist termos animes que, sim, são bons, mas definitivamente não estão entre os melhores e acabam recebendo notas absurdas, o que fazem com que eles se tornem mais um concurso de popularidade do que algo realmente focado na qualidade da obra em si. Para estabelecer algo daqui para os próximos vídeos, eu gostaria de explicar como eu vejo a classificação de notas e como eu a utilizarei nas próximas reviews durante o canal. A escala irá de 0.1 ao 10, sendo quanto mais próximo de 10, melhor. Confesso que a análise mais complexa, como por exemplo, se Evangelion é ou não melhor que Monster, provavelmente vão estar com a mesma nota e não vai ter uma diferença tão grande porque eu estabeleci essas métricas há muito pouco tempo e eu teria que revisitar várias obras antigas para eu conseguir tirar uma conclusão satisfatória. Esses falam a respeito da não arte, quando algo é simplesmente propaganda e não tem algo por trás disso. Eu raramente dou uma nota tão baixa, inclusive acho que nunca cheguei a dar, porque eu não costumo ver coisa que chegue nesse nível tão péssimo de qualidade. Mas isso daqui é só um nível hipotético, caso algum dia eu acabe vendo alguma coisa que seja tão criminosa a esse nível. Essas são obras que são muito mal escritas e conseguem chegar a ser ofensivas, de insultar a inteligência do espectador ou diretamente promover uma mensagem muito ruim e que pode acabar destruindo a sua vida. Também se encaixam nessa categoria todos aqueles animes que sejam ruins para toda uma indústria ou estragaram a geração. Um 2 de 10 pode ser simplesmente uma obra que falha em tudo que ela tenta fazer. Uma obra que chega a ser uma tortura de assistir. Normalmente eu coloco muitos isekais nessa categoria, já que a exemplo de Arifureta ou o isekai do smartphone, chega a ser irritante e apenas reforça que se você chegou a esse nível sendo tão ruim, os nível 1 para baixo são realmente muito nefastos. Aqui temos obras que normalmente têm sim pontos decentes, como pode ser uma boa animação, uma soundtrack, alguns personagens, mas que no geral acabaram se perdendo no meio do caminho, tendo personagens ruins, incoerências e a mensagem que a obra tenta transmitir ou acaba se perdendo ou simplesmente não tem uma síntese correta e acaba se contradizendo dentro do que a própria obra se impõe. Aqui temos obras que são apenas ruins, não são totalmente ruins e têm seus pontos positivos, mas no geral a execução das ideias são mal aproveitadas e é aquela obra que nós vemos que poderia ser mais, mas que por um erro ou outro, ou até mesmo por preguiça do autor, não conseguiu ter o potencial que verdadeiramente podia. Um 5 é o mesmo que uma obra que consegue não ser nem ruim nem boa, apenas medíocre. Tem grandes ideias, tentam construir algo, bons arcos e alguns péssimos, não tem personagens ruins, não tem incoerências, é só realmente que não tem muito a se discutir sobre essa obra. Essa categoria também pode ser uma obra muito boa, mas que esteja com uma animação ao nível do anime de Berserk ou coisa do tipo. Um 6 é uma obra que é decente, tem uma boa trama, tem bons personagens, é divertido de se assistir, mas também não quer dizer nada com ela. Aqui podemos colocar alguns animes de romance mais simples e que não são tão ruins, apenas não contam nada de inovador e nem tentam aspirar a ser alguma coisa. Portanto, é apenas a típica obra que você usa para se divertir e passar o tempo. Aqui temos uma obra que está bastante acima do nível geral da indústria. Um 7 de 10 não precisa ser necessariamente inovador, apenas um bom desenvolvimento dentro dos clichês que a obra põe sobre si mesma. Temos um desenvolvimento de personagem bem feito, mas não é realmente um estudo a respeito deles, e sim apenas uma mudança gradual com o passar da aventura, ou a mudança que nós percebemos a respeito de como enxergamos esse personagem. No geral, eu acho que esse tipo de obra é o mais comum quando nós falamos de obras que são muito aclamadas pela crítica. Um 8 podemos falar de obras que são realmente complexas, que temos personagens muito bem elaborados que possuem várias subtramas que se conectam com a trama principal. O que falta para esses animes 8 de 10 subirem para níveis maiores é a falta de aprofundamento em personagens secundários, porque normalmente o protagonista é muito bem explorado e desenvolvido,
mas os secundários são apenas bons, são apenas ok. Ou também pode ser gerado por conta de algum tema que ficou esquecido ou alguma pequena incoerência que não afeta tanto o que o autor queria dizer, mas poderia ser melhor nesse caso. Um 9 é o anterior, mas com muitos problemas corrigidos. Sinceramente, o anime 9 de 10 é praticamente perfeito em diversos aspectos. O que separa um 9 de um 10 são pequenos erros tão simples que não podem nem ser tomados como erros em si. Às vezes, uma produção que não seja tão bem animada, um soundtrack que não encaixa, é digno de parabéns por chegar tão longe, mas também é muito triste saber que a obra ainda poderia ter ficado um pouquinho melhor. 10 é uma obra que chega o mais próximo ao que nós humanos possamos conceber como perfeição. Qualquer outra reinterpretação na obra ou mudança faria com que ela ficasse pior. Marca um antes e um depois na indústria. Nenhuma outra obra consegue fazer melhor do que ela no que se propõe em um respectivo tema. Qualquer tentativa de criticar acaba sendo, em sua maioria, visões pessoais, como eu achei chato ou coisa assim, não podem levar tanto a sério porque é muito da sua experiência pessoal e não necessariamente um defeito da obra. Você pode também deixar o seu sistema de notas, eu não sou o dono da verdade e não tenho o melhor dos sistemas na hora de analisar uma obra, mas eu gostaria que você deixasse o seu e desse exemplos de obras que você considera um 7, um 8, um 9, um 4. Eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse e curta, pois eu estarei tentando trazer vídeos mais frequentes. Sem mais o que dizer, até a próxima.